quero que você me explique sobre a culinária judaica, né? Certo, então, bom, primeiro, esse festival, ele visa justamente trazer um pouco, né, da cultura judaica, de modo geral, para o conhecimento, né, da sociedade como um todo. A gente percebe que não há tanta divulgação a respeito disso, então essa é uma grande oportunidade que a gente tem de divulgar, né, a cultura judaica para a população. Então, um dos aspectos que são contemplados no festival é justamente a questão da cultura, da culinária da judaica. Bom, então, sobre a culinária judaica, eu acho que tem uma característica muito interessante, é que ela chega a ser multicultural. Na medida em que os judeus dispersos, né, pelo mundo constituíram comunidades nas várias partes, né, do globo, então eles também adquiriram e adaptaram a sua culinária, adquirindo aspectos da cultura local. Então você vai encontrar a culinária ashkenazita, que tem a ver com a culinária dos povos da região da Europa de Leste, da Europa Central, né? Você vai encontrar a culinária sefaradita, que tem a ver com a culinária do Mediterrâneo, né? Tem muitas características próprias do Mediterrâneo. Então, essa variedade é que traz uma riqueza enorme para a culinária judaica, né? Então, aqui no festival, a gente vai ter a oportunidade, né? Vocês estão tendo a oportunidade de conhecer um pouco de cada um desses quitutes, dessas regiões, né, como um todo. Então, acho que vai ser muito proveitoso, acho muito legal, muito bom. E que também, assim, é uma lei judaica também, né? Né? Vou explicar um pouco também. Veja, existe a lei que a gente chama de kashrut, né? Que são mais ou menos os preceitos escritos, né, na Bíblia com respeito às questões que podem ser, os tipos de alimento que podem, né, ser consumidos, que são puros para o consumo. Então, os que não podem ser consumidos, né, como é de conhecimento mais amplo, é a carne de porco, não se pode misturar carne com leite, cozinhar no mesmo prato a carne com leite. Os crustáceos, né, de modo geral, frutos do mar, assim, crustáceos, não são permitidos, camarão, lagosta, caranguejo, essas coisas. Então, isso que é interessante, porque essa culinária judaica segue essas características da kashrut, e ao mesmo tempo se adaptam ou procuram adaptar os pratos da região onde eles estão, retirando esses aspectos que não são permitidos, né? Então, se num determinado país existe um prato onde a carne de porco é o centro, eles adaptam, não põem a carne de porco ou substituem, mas o resultado, né, eles aproveitam. Então, tem muitos, né, desses alimentos que têm essas características de outros países, mas respeitando as leis da kashrut, que são esses preceitos, né, essas regras indicando quais são os alimentos puros e impuros para o consumo. E quais são os alimentos mais típicos judaicos? Como eu te disse, assim, a riqueza é enorme. Então, assim, o que a gente tem aqui para oferecer, que são mais conhecidos e que as pessoas mais procuram, os mais procurados, então você tem o beigala, né, que é uma massa recheada com batata, folha de batata, ou o beigala de queijo, que também é a mesma massa, mas recheada com queijo, com ricota ou outro tipo de queijo. Então você tem o beigala, tem o varenike, que também é outro tipo de massa. Esses são de massa assada, o varenike já é de massa cozida. São uma espécie de pastéis cozidos também com recheio ou de batata ou de queijo. O que mais que a gente tem? O fluden, que também é uma massa folhada assim, dentro com recheio de doces, castanhas, frutas secas, né, utilizados principalmente nas grandes festas, casamento, de bar mitzvah, né, os grandes momentos festivos. O fluden é bem característico. Tem o gefilte fish, que são os bolinhos de peixe também, que são utilizados com um molho à base de raiz forte, que é o rei. E aqui a gente usa, ao estilo da Europa do Leste, o raiz forte com beterraba. Não é em todo lugar que usa, mas essa vem dessa origem. Enfim, são vários, né? Tem os kaftelas, que são os bolinhos de peito de frango ao molho de beterraba. Tortas diversas, strudel, né, que também é usado na Alemanha, né, que vem de origem mais dessa Europa. Enfim, um sem número de
possibilidades e está aberto aí para degustação, né? Para vocês todos conhecerem um pouco mais. Eu quero saber também um pouco sobre as danças e as músicas judaicas. Da mesma forma, eu acho que todo aspecto cultural, ele tem muito a ver, você vai encontrar músicas com todas as características das músicas da Europa, né? Músicas da Romênia, da Hungria, da Polônia, né? Então tem todas essas características, usando muito violino e tudo, então você tem músicas dessa natureza, e você tem música bem oriental, que você diz que é uma música árabe, né? Que é uma música, né, do Oriente, enfim. Porque e todas elas são judaicas e todas elas estão valendo. A música israelense, sobretudo, é uma música que está muito ligada também à terra, não é? Os primeiros colonos que começaram a habitar a terra de Israel, eles trabalhavam muito com a terra, então são músicas que as pessoas dançam descalços, muitas músicas, muitas danças circulares, né? De roda assim, com os pés descalços e tudo, tem muito a ver com a coisa da terra, né? Mas tem vários que tem as músicas e danças também mais voltadas para o lado mais ortodoxo, mais religioso, e tem mais aspectos dos textos, né, dos serviços religiosos e tudo. Então também são os racídicos, né, que eles chamam, música racídica, muito bonita também, e com suas danças próprias também, né, enfim, também é bem variado. E também, me confirma, isso é um fato histórico aqui em Itamaracá, tem uma dança, né, que começou a fazer a ciranda, né, acho que foi a ciranda, aí vem também um pouco da dança judaica, né? Então, essas danças circulares, eu falo, são muito semelhantes, inclusive os passos, só não o ritmo, eu diria, mas os passos são bem semelhantes a uma ciranda, né? O tempo, os passos, só não o ritmo propriamente, mas se parecem, né? Então acho que a gente possivelmente daqui a pouco vai dançar. Pronto. E esse último tema para a gente encerrar, um pouco sobre a imigração aqui. Bom, veja só. Primeiro assim, esse espaço, né, ele é representativo de uma época, de uma vida cultural judaica bastante forte, bastante florescente, que era na época dos holandeses, em que era permitido o culto de outras religiões, né, que não a cristã. Então foi um período, né, de 1636, acho, até 54, em que o período holandês, né, os holandeses dominavam aqui o Estado, e aí essa comunidade floresceu. E aqui funcionava justamente a sinagoga, que é a primeira sinagoga das Américas, né, que funcionava aqui com essa comunidade naquela época dos holandeses. Quando os portugueses expulsaram os holandeses, então, no período da Inquisição, então eles, né, com toda essa dificuldade, assim que eles foram embora, os portugueses novamente começaram com uma perseguição por conta de serem judeus, e aí muitos deles, né, foram embora. Tá? Alguns se dispersaram, digamos, pelo estado, pelo interior, pelo Nordeste, tanto é que hoje ainda tem resquícios de famílias, de pessoas, de costumes que tem a ver com o judaísmo, e que as pessoas acham justamente que suas famílias, né, seus antepassados, talvez fossem desses judeus que tivessem que se esconder ou fugir ou se converter, né, forçosamente ao cristianismo para poder sobreviver. Então essa foi uma época de geração. Outros saíram daqui, foram para a América Central, Caribe, tudo, e alguns chegaram ao que é hoje Nova York, né, formando a comunidade da Nova Amsterdã, chamada, né, justamente que eles eram pessoas oriundas, né, da Holanda, da Igreja Portuguesa de Holanda, tudo, e aí terminaram lá no que hoje é Nova York. Mas isso faz muito tempo, né? Mais recentemente, acho que no final do século, nem século XX, no final do século XIX, já no início do século XX, houve uma outra leva de imigração de pessoas mais vindas da Europa mesmo, de outros locais, fugindo, acho que também de algumas perseguições, porque existiam os pogroms chamados, que são os ataques às aldeias, às cidadezinhas, aos templos, como a gente chama, dos judeus. Então havia uma certa perseguição, uma discriminação aos judeus, de alguma maneira, né? Então
então muitos procuravam fugir, e o próprio nível social, né, de vida, assim, que as dificuldades da Europa naquela época e tudo, que eram bastante complexas, e as pessoas fugiam disso naquele sonho de fazer a América, e no caso fazer o Brasil, né, e terminaram muitos vindo para cá, né, outros para outros países, né, Argentina, Estados Unidos, enfim, se dispersaram mais uma vez, mas muitos vieram para o Brasil, né, Rio, Porto Alegre, São Paulo, e também para o Recife. Então, nesse início do século passado, as migrações vieram mais, né, da Europa, mas também da África do Norte, de outros países da África do Norte, né, da região do Mediterrâneo também, mas basicamente da África, da América, ou da Europa, fugindo dessa situação mais complexa, mais difícil. E aí, chegando aqui, foi o que se constituiu na comunidade judaica que é a de hoje. Né? Então, os seus descendentes, né, muitos, né, saíram até, outros foram chegando. Então, a nossa comunidade hoje é composta por pessoas, por imigrantes, né, vindos, né, nesse período. No caso, meus pais vieram também de fora. Né? E essa forma também, é porque um puxa a outra, sabe? Sim, é muito complexo. E, por exemplo, a federação, quanto tempo ela está aqui e qual o papel também da federação? Né? Então, veja só, como assim, com essa imigração, começaram as pessoas a virem para cá e a se agrupar em cima das necessidades de uma vida comunitária judaica, né? Então, para que esse grupo de pessoas, né, de judeus, pudessem realizar e vivenciar a sua vida judaica, eles tinham que ter uma escola, uma sinagoga, um cemitério, né, um clube, e aí isso foi crescendo na medida em que, para a vida judaica existir, é preciso que essas instituições existam, tá? Porque tem todos os rituais, né, os serviços religiosos que têm a ver com esses aspectos. E aí, do serviço religioso, passa também para outros tipos de atividades culturais, sociais e tudo, que terminam sendo, né, uma necessidade, né, da comunidade. Então, existem várias instituições aqui em Recife, cada uma cuidando, né? Existe a escola, como você sabe, tem até um todo ali, uma barraca mostrando algumas atividades da escola, tem o movimento juvenil, que é de jovens, que é o auditório, que você já entrevistou também, tem o clube, que é o Centro Israelita, que também tem uma exposição ali, uma barraca um todo com eles, tem um cemitério, que não está em exposição mas tem um cemitério que é uma necessidade, assim, porque tem todo um ritual, né, de enterro e tudo próprio. Então, assim, existem várias instituições, tá? E a instituição que congrega todas essas é a Federação Israelita de Pernambuco. Né? Então, é uma instituição que agrega todas elas, e a gente tem, assim, né, reuniões com os representantes de cada instituição e tudo, para organizar eventos como esse tipo, e para cuidar de outras questões, né? Sim, cuidar do seu planejamento, digamos, anual e tudo. Então, essa instituição é que abriga todos. Tem uma outra instituição também, que é o Arquivo Histórico Judaico de Pernambuco, que cuida, assim, da memória da comunidade, faz pesquisas, né? De todo o material, e que atuam aqui, né, no andar de cima, e que muito desse material de exposições daqui tem a ver com o resultado do trabalho deles. Então, a federação agrega, né, esses aspectos todos, e ela está afiliada a uma confederação israelita do Brasil. Ou seja, em cada cidade onde tem uma comunidade, uma federação, com instituições judaicas, existe uma federação, e essas federações, né, constituem a Confederação Israelita do Brasil, a CONIB. Né, que a sede hoje é em São Paulo, né, mas que cuida de todas as federações, né, do país. Então, nós somos filiadas à CONIB. Eu queria saber o que é o Raboni Dror. Certo, o Dror é um movimento juvenil judaico que está presente hoje em cerca de 20 países mais ou menos ao redor do mundo. E aqui no Brasil ele está fazendo 70 anos esse ano. Em Recife, mais precisamente, está fazendo 55. A primeira cidade que teve Dror começou em Porto Alegre, aí depois eu subindo para Curitiba, São Paulo, Rio,
Belo Horizonte, Salvador, Recife, Manaus também tem. E o mais novo, que foi criado há 2 anos atrás, foi em Fortaleza. E qual é o papel do Rabboni Dror para os jovens judaicos? Então, isso é um tema de eterna discussão desde que foi fundado. A gente acredita hoje, pelo menos aqui em Recife, que não só em Recife, mas no Brasil de forma geral, que o papel do Dror hoje é a manutenção do judaísmo, trabalha na manutenção do judaísmo e no sionismo através das nossas ideologias. O Dror hoje é um marco, é uma ferramenta para que os jovens eles possam ter um marco judaico educativo, através da educação não formal, e que seja um ambiente de aprendizado recíproco. Que uma pessoa de 20 anos educa uma pessoa de 10 anos e nesse sistema todos possam aprender no mesmo lugar, na mesma situação. E o que vocês fazem nesse tipo de educação? Qual é? Então, a gente trabalha com um método de educação não formal. Normalmente a gente trabalha sempre com uma atividade, um jogo. Um jogo normalmente tem um conteúdo. Ele se passa um conteúdo, pode ser sobre uma festa judaica, pode ser sobre sionismo, pode ser sobre um marco que está acontecendo em Israel. E seguido desse jogo, a gente faz um momento de discussão depois do jogo, e onde a gente discute e questiona várias situações. Se for, por exemplo, algo mais judaico, a gente faz um momento de questionamento sobre as festividades, a gente senta, discute, dá novas interpretações, diferente do que a religião mais ao pé da letra fala, e a gente traz o que a gente acredita e de acordo com a nossa ideologia. Estamos aqui com o Yosef. Ele vai explicar sobre as festividades judaicas e também um pouco da festividade de hoje que se comemora, que é Hanukkah. Explica quais são as festividades judaicas e explica um pouquinho sobre elas. Bem, dentro do judaísmo existem várias festas, como eu estava conversando com você anteriormente. São 3 que são consideradas principais, são chamadas de Hag, né? Quais são elas? O Pessah, que é também a Páscoa, né? Shavuot, que alguns chamam de Pentecostes, e Sukkot, que alguns conhecem como Tabernáculo. Essas festas são chamadas de Hag porque antigamente como era a migração, a viagem, né? o ir até Jerusalém, onde estava o templo, para celebrar essas festas. Mas existem outras festas tão antigas quanto essas. As 3 festas estão na Torá. Existem outras festas que também não estão na Torá, mas que são celebradas, né, pelo povo judeu quase que universalmente. Nós temos, por exemplo, Rosh Hashanah, que é celebrado no Yom Teruah, também está na Torá, né? O Rosh Hashanah é o Ano Novo judaico, onde nós comemoramos o Ano Novo. Nós estamos no ano 5.776, né, atualmente. Aconteceu em setembro, recentemente agora. Temos, além de Rosh Hashanah, nós temos Hanukkah, que é essa festa, que acontece no 25 de Kislev, que é o mês judaico. Temos depois Purim, que é uma festa onde celebra um grande livramento que o povo judeu teve, né, do período que eles eram escravizados, e de uma forma milagrosa, né, podemos dizer assim, pela intervenção de um homem chamado Mordecai, juntamente com a sua sobrinha Esther, que é a Hadassah, né, o povo foi poupado de ser exterminado, e até hoje é celebrada essa festa, a festa de Purim. Temos também a festa eu pulei, que teve também o Kippur, né, que é lá atrás, perto do Rosh Hashanah, que não é exatamente uma festa, mas se celebra porque é um momento de introspecção, é um momento de compromisso, de mudança de vida, é um jejum, né, que o judeu pratica. Aí depois do Purim, nós vamos começar o Pessah, que é a Páscoa. Quando nós estamos no Pessah, nós temos também uma contagem que é chamada contagem do Homer, que são 50 dias, onde antigamente se levava peixes das colheitas para o templo,
né? Hoje nós só contamos o Homer. Existem algumas tradições cabalísticas que têm uma mística em cima dessa questão da contagem do Homer, que é feito dia após dia. E no final coincide com o início da festa de Shavuot, né? E aí se celebra Shavuot, que Shavuot é o que chamam de o aniversário da Torá, porque coincide com a data que foi entregue a Torá a Moshe no Monte Sinai. E depois de Shavuot nós temos Sukkot, que é a festa das cabanas, né, onde os judeus constroem cabanas nos quintais de casa, e ali eles habitam durante 8 dias fazendo suas refeições, uns até dormem dentro daquela cabana, né? Tem toda uma regra, umas normas para a construção dessa cabana, e novamente nós vamos chegar na festa de Hanukkah mais à frente. Hanukkah é uma festa que celebra o livramento que o povo teve também. Na verdade, Hanukkah significa rededicação, porque com a invasão grega, helênica na verdade, o templo foi profanado, o altar foi feito sacrifícios de porcos. O porco é um animal, mas não como, para o judeu, não como um animal para rituais religiosos, e muito menos para alimentação. Considerado um animal também imundo, né? Porque a questão do impuro, muita gente confunde e entende que seja algo que não presta, algo que não vale nada. É diferente. Quando a gente fala que ele é um animal impuro, é porque ele é impróprio para o consumo do judeu e é impróprio para o ritual religioso. Então ele mas é um animal como outro qualquer, temos que cuidar, temos que preservar, temos que respeitar. É uma vida criada por Hashem, criada pelo Eterno. Então, o templo foi profanado, o altar foi sacrificado nele porcos, aos deuses gregos, aos deuses helênicos, na verdade. E Yehudá Macabi, ele juntamente com seus filhos e outras pessoas, fizeram uma rebelião e conseguiram expulsar aqueles soldados que estavam ali controlando aquela área e rededicaram o templo. E quando eles foram rededicar o templo, eles tinham a menorá. A menorá, ela não tem essa quantidade de braços. A menorá é um candelabro apenas com 7 braços que tem no templo. E é proibido, inclusive, fazer a réplica autêntica da menorá. Do Beit HaMikdash, né? Do Beit HaMikdash do templo é proibido. Então, no dia que eles rededicaram o templo e o altar, eles queriam acender a menorá. Os sacerdotes foram acender e eles encontraram um vaso com a quantidade de óleo suficiente para acender apenas uma lâmpada dessa. Porque essas lâmpadas, elas no candelabro, na menorá, elas são acesas com óleo. E o óleo que tinha era suficiente para acender apenas uma. E aí, de forma milagrosa, aquele óleo acendeu durante 8 dias todas as lâmpadas, né? Aquele óleo lá para acender uma vez a menorá, não um braço só, a menorá toda por um dia só. E ela conseguiu acender durante os 8 dias, que era o tempo necessário para se fabricar mais óleo. Aí, diante disso, se criou a festa de Hanukkah, nasceu a festa de Hanukkah em comemoração a esse grande livramento, essa grande salvação, vamos dizer assim, do povo judeu e do templo, do altar, né? E esse candelabro com 9 braços representa justamente esse milagre. Por que 9 braços se foram 8 dias? Né? Esse braço principal do meio é chamado de Shamesh, que é o servo. É com ele que nós acendemos os outros. Por isso que você deve ter observado logo no começo que o primeiro a ser aceso foi ele, e depois fomos acendendo os outros. No primeiro dia, começa dele aqui, né? O primeiro começa de cá, mas à medida que vai avançando, você vai começando do dia mais próximo. E aí hoje nós acendemos a última lâmpada de Hanukkah, né, fechando essa festividade tão linda e que tem uma história tão bonita de resistência, né, do povo judeu, que por mais que tenham tentado durante toda a história, Am Israel Hai, o povo de Israel vive. Então, muito obrigado, Hag Sameach. E curtem a nossa página, vejam nossos vídeos do Jornalista. Valeu!